em Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, aqui nós vemos a promessa do Messias para os discípulos, que eram para eles esperar pela promessa do Pai, que era o revestimento de poder do Espírito Santo. Nós vemos ali, irmãos, que quando o Messias aparece aos apóstolos, ele assopra e fala: recebem o Espírito Santo. E ali o Espírito Santo passa a habitar dentro deles. Quando ele está prestes a ir, irmãos, juntamente com o Pai para o céu, para a glória, ele fala para os discípulos que era necessário ele ir, para que o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo descesse sobre eles. Então, irmãos, ali naquele momento em que ele assopra, o Espírito Santo passa a habitar dentro deles. Mas essa promessa aqui, que é o revestimento de poder, é quando o Espírito Santo não está somente dentro, mas você emerge no Espírito Santo. É um batismo no Espírito Santo. É como se você se batizasse, mergulhasse no Espírito Santo. Quando você aceita o Messias, né, o nosso Salvador, o Espírito Santo vem e mora dentro de você. É Ele quem vem e entra dentro de você. Mas quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, é você quem mergulha no Espírito Santo. É você quem se reveste do Espírito Santo. E você se torna um com o Espírito Santo. E aqui nesse momento, irmãos, vem uma recarga de poder. Você é revestido, você é fortalecido. Eu lembro quando eu fui batizada com o Espírito Santo, irmãos. Antes de ser batizada, a minha oração era de um jeito, era fraquinha, era mais lenta. Eu não sentia tanto a presença do Espírito Santo. Mas a partir do momento em que eu fui revestida, recebi o batismo com o Espírito Santo, logo em seguida eu recebi também o dom de línguas. Então ali, irmãos, eu comecei a orar. Minha oração, ela tinha mais autoridade, mais quebrantamento. Você recebe uma recarga de autoridade, um revestimento de poder. Então ali, irmãos, você passa a estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Você sente mais amor, paixão pela obra, paixão pelo Pai. E nós vemos, irmãos, em Atos 2, vai dizer assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo. E se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ou seja, irmãos, aqui, quando vem o batismo no Espírito Santo, não o batismo com o Espírito Santo, mas no Espírito Santo, porque é você quem mergulha, é você quem entra, emerge e se aprofunda no rio do Espírito Santo. E ali você é revestido dele. Você recebe uma carga de poder dele. Você é um só com ele. E nós vemos aqui, irmãos, que junto vem o dom de línguas. Há pessoas que manifestam esses dons de línguas logo no início, mas outras pessoas recebem, mas fica ali com medo, fica bloqueado. Tem pessoas que recebem o dom de línguas, mas começa a falar só uma palavrinha, uma sílaba, e acha que é coisa da sua cabeça, mas não, irmãos. Isso é normal. Tem pessoas que recebem uma sílaba, 2, 4, e conforme você vai orando, você vai buscando, então você começa a receber mais, conforme o Espírito vai te capacitando. Vemos em Atos 2:40, irmãos, que logo após os apóstolos, eles receberam essa ousadia, essa autoridade, e ali eles pregaram com muita autoridade. Pedro pregava com ousadia, com autoridade, de modo, irmãos, que ali se converteram cerca de 3.000 pessoas, porque eles já estavam cheios e capacitados. E o batismo no Espírito Santo, irmãos, é para todos. Não só para quem prega, para quem faz a obra, mas é para todos. Porque olha o que diz aqui em Atos 2:38, diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Criador, chamar. Ou seja, irmãos, a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos. Para os que estão de perto, os que estão longe, para aquele que deseja, para aquele que anseia. Porque, irmãos, é necessário nós estarmos revestidos, fortalecidos, porque há sim uma diferença, irmãos. Quando nós somente temos o Espírito Santo, é bom, já é bom você ter a presença, o Espírito Santo em você, habitando em você.
Mas quando você recebe, você emerge sobre o Espírito Santo. Quando você mergulha mais fundo no Espírito Santo, você recebe a capacitação do Espírito Santo. Quando se anteriormente você vivia mais fraco, mais lento, você tinha talvez uma inconstância, uma fraqueza, então você passa a ver uma diferença. Você vai ter mais constância, mesmo que você esteja ali arrastando com dificuldade, mas o próprio Espírito vai te impulsionar, porque quando você emerge nele, ele vai clamar pelo Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo em nós clama: Abba, Pai. Então ele anseia pelo Pai, ele deseja o Pai, ele ama o Pai. Então o Espírito Santo ele vai clamar dentro de você e você vai ser um com ele. Então, irmãos, nós temos sim que buscar esse revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Nós temos que buscar, nós temos que estar revestidos, capacitados, preparados. Nós temos sim, irmãos, que receber, buscar também os dons. O apóstolo Paulo fala pra gente buscar com zelo os dons do Espírito Santo. Ele fala para buscar aqueles que edificam mais a igreja, sim. Mas nós vemos também, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo fala que dá graças a Deus por falar em línguas mais do que os outros apóstolos. Por quê, irmãos? Quando você ora em línguas, você fala em mistério. Quando você ora no português, na sua língua natural, Satanás ele ouve a sua oração, mas quando você ora em línguas, o inimigo não escuta, ele não entende a sua oração, porque você está falando em mistério, você fala diretamente ao Pai, ao trono do Pai. E a oração em línguas, irmãos, no mundo espiritual é como uma oração línguas de fogo. E nós vemos a referência aqui no dia de Pentecoste, como veio um vento impetuoso, línguas que pareciam línguas de fogo. A oração em línguas é como uma oração, línguas de fogo, uma oração de fogo. E a oração em línguas, irmãos, serve para nos edificar, porque há uma diferença entre a variedade de línguas, quando você está ali falando em línguas, aquela variedade, quando vem uma profecia. Sim, você precisa de um intérprete para interpretar, para traduzir, para passar o recado, a profecia para a igreja. Mas ali, irmãos, no seu secreto, você deve orar sim em línguas, porque está te edificando, está te fortalecendo. Você não está falando, irmãos, a homens, você está falando diretamente ao Pai. E o inimigo não tem acesso a essa oração, porque você está falando códigos, mistérios ao Pai, ao coração do Pai. E ali, através da oração em línguas, irmãos, você está sendo edificado, você está sendo ministrado na sua oração em línguas. Você também está ministrando ao Pai, falando ao Pai aquilo que o Espírito Santo anseia e deseja. Então você deve buscar esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo. Você deve buscar, porque a promessa é para todos, irmãos, é para todos. Basta você ter no seu coração o anseio, o desejo de querer buscar mais comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele quem nos capacita. Amém?